A Mão e a Luva, Machado de Assis, capítulos 13 e 14. Luís Alves compreendera toda a expressão dos olhos de Guiomar. Era, porém, homem frio e resoluto. Inclinou o busto com toda a graça correta e de bom tom e disse-lhe na voz mais branda que lhe permitiu o seu órgão forte e severo. Parece-lhe que fui um pouco audaz, não é? Fui apenas sincero. E ainda que sua delicadeza me condene, estou certo de que há em seu coração misericórdia de sobra. Guiomar tinha readquirido toda a posse de si mesma. Está enganado, disse ela. Não o condeno, pela simples razão de que não o entendi. Tanto melhor, redarguiu Luís Alves, sem pestanejar. O meu delito, nesse caso, não passou da esfera da intenção. Mas referia-se à viagem? Referia-me. Perguntava quando iam. Esta presença de espírito de Luís Alves ia muito com o gênio de Guiomar. Era um laço de simpatia. A moça respondeu que o comendador viria buscá-las daí a 15 ou 20 dias. 3 meses apenas? Perguntou o advogado. 3 ou 4. 4 meses não é a eternidade, mas Cantagalo, para uma carioca da gema, há de ser um degredo, ou quase, oxalá, continuou Luís Alves, concluindo mais depressa do que queria, ao ver que Jorge se aproximava da janela. Oxalá não lhe faça esse exílio esquecer o que solenemente lhe digo neste momento, que a senhora tem uma alma grande e nobre e que eu admiro. Jorge chegara. A conversa tinha de achar ou tomar diferente rumo. As últimas palavras de Luís Alves eram singularmente dispostas para deixar sulco profundo na memória da moça. Não era uma declaração de amor, nem uma cortesania de sala, coisas todas que ela ouvira muita vez, que podiam lisonjeá-la e de certo a lisonjeavam. Era mais que um cumprimento e não chegava a ser uma declaração. Comoção não a havia na voz do advogado. Firmeza, sim, e um ar de convicção profunda. Guiomar olhou para ele quase sem dar pela presença de Jorge. Mas Luís Alves voltara-se para o recém-chegado e falava-lhe num tom jovial, bem diferente daquele que empregara pouco antes. Se esse contraste era premeditado, não sei se o era, não podia vir mais de feição ao espírito de Guiomar. De quantos homens a moça tratara até ali, era o primeiro que lhe inspirava curiosidade e também naquela ocasião a primeira pessoa que se compadecia dela. Veja o leitor. Curiosidade e gratidão. Veja se há 2 asas mais próprias para arrojar uma alma no seio de outra alma, ou de um abismo, que é às vezes a mesma coisa. Eu disse, compadecia, e esta sua palavra, desacompanhada de outra coisa, pode fazer crer ao leitor que durante aqueles dias em que a perdemos de vista, tornara-se Guiomar uma criatura desditosa. Nada disso. A situação era a mesma. Não a mesma anterior à carta de Jorge, mas a mesma da noite em que ela a recebeu, situação de certo assaz sombria e carregada para um coração que receia ser constrangido, mas não desesperada nem angustiosa. A baronesa, se soubera dos fatos, ou se pudera ler na alma da moça, seria a primeira a dar-lhe todas as consolações. Mas não sabia. Seu desejo, ou antes o sonho da velhice, como ela dizia num dos anteriores capítulos, era deixar felizes a afilhada e o sobrinho, e entendia que o melhor meio de os deixar felizes era casá-los um com o outro. A notícia que tinha o coração da moça a este respeito era incompleta ou inexata. Pintavam-lhe como frieza o que era a repugnância. Mrs. Oswald dava-lhe sempre esperanças de êxito feliz e próximo. As cóleras da moça não lhes contava nunca. Da carta de Jorge não soube, nem da cena vida na alcova. O casamento continuava a parecer-lhe com todas as probabilidades de uma esperança realizável. Dirá a leitura que o sobrinho não merecia tanto zelo, nem tão pertinaz esperança, e terá razão. Mas os olhos da baronesa não são os da leitura. Ela só lhe via o lado bom, que era realmente bom, ainda que uma bondade relativa. Mas não via o lado mau, não via nem podia ver-lhe a frivolidade grave do espírito, nem o gênero de afeto
que se lhe gerava no coração. Jorge era o seu único parente de sangue, filho de uma irmã que vivera infeliz e mais infelizmente morrera, não repudiada, mas aborrecida do marido, circunstância que lhe tornava caro aquele moço. Mais do que afilhada, não. Nem tanto, de certo, o coração não chegaria para dividir-se igualmente em tão grandes porções. Queria-lhe, porém, muito, quanto bastava para desejá-lo feliz e trabalhar por fazê-lo. Acrescentemos que o destino da irmã sempre lhe estava presente ao espírito e que ela receava igual sorte a Guiomar. Em Jorge parecia-lhe ver todos os dotes necessários para torná-la aventurosa. Infelizmente, Mrs. Oswald, sabedora daqueles secretos desejos e mais ou menos confidente dos sentimentos de Jorge, achara azada a ocasião esta para patentear toda a gratidão de que estava possuída e a profunda amizade que a ligava à família da baronesa. Interpôs-se para servir aos outros e mais ainda a si própria. Viu a dificuldade, mas não desanimou. Era preciso armar ao reconhecimento da baronesa. Por isso, não hesitou em confiar a Guiomar o desejo da madrinha, exagerando-o, entretanto, porque nunca a baronesa dissera que tal casamento era sua campanha. E Mrs. Oswald atribuiu-lhe esta frase mortal para todas as esperanças e sonhos da moça. Mas se falava demasiado ao pé de uma, era muito mais sóbria de palavras com a outra, e da exageração ou da atenuação da verdade resultara aquele perene estado de luta abafada, de receios, de indecisão e de amarguras secretas. Convém dizer, para dar o último traço ao perfil, que esta Mrs. Oswald não seguia só a voz do seu interesse pessoal, mas também o impulso do próprio gênio, amigo de pôr à prova a natural sagacidade de tentar levar a cabo uma destas operações delicadas e difíceis, de maneira que, se houvesse uma diplomacia doméstica, ou se criassem cargos para ela, Mrs. Oswald podia contar com um lugar de embaixatriz. Vindo agora a narração dos sucessos da história, para que o leitor saiba que a carta de Jorge não teve resposta escrita nem verbal. No dia seguinte, ao da entrega, foi ele jantar a Botafogo, mas Guiomar não saíra do quarto a pretexto de uma dor de cabeça. A baronesa passou o dia com ela. Jorge apenas conseguiu saber, quando de lá saiu, que a moça ia melhor. Nos subsequentes dias, nenhuma resposta foi às mãos do pretendente, nem ele conseguiu haver uns 5 minutos de conversa solitária com a moça. Guiomar esquivara-se sempre com aquela arte suma da mulher que aborrece e que é nem mais nem menos igual à da mulher que ama. Um dia, porém, não houve meio de fugir, e Jorge, que não tinha nenhuma comoção na voz, porque não tinha no coração, olhou para ela com olhos diretos e francamente lhe pediu uma palavra de esperança ou de desengano. A moça hesitou alguns segundos, contudo era preciso responder. Venceu a repugnância, dizendo-lhe com um frio sorriso: nenhuma nem outra coisa. Nem desengano? Perguntou Jorge alvoroçado. Ninguém pode dar nenhuma nem outra coisa, disse ela. Costumamos aceitá-las do nosso destino. Não era responder como ouviu o leitor. Jorge ia pedir uma decisão mais transparente, mas a moça aproveitara-se da primeira impressão e esquivara-se. Quando ele recobrou a voz, não viu mais que a fímbria do vestido que se perdia na volta de uma porta. Guiomar encurtou as rédeas à familiaridade que existia entre ela e Jorge. Mas, se o tratava com mais reserva, não o fazia com sequidão nem frieza, nem deixava de ser polida e afável. A dignidade natural que havia em toda a sua pessoa servia-lhe, além disso, como de uma torre de marfim, onde ela se acastelava e mantinha em respeito o pretendente. Dos 2 homens que lhe queriam, nenhum lhe falava a alma. Ela sentia que Estevão pertencia à falange dos tíbios, Jorge à tribo dos incapazes, 2 classes de homens que não tinham com ela nenhuma afinidade eletiva. Não igualava, de certo, os 2 pretendentes. Um era simplesmente trivial, outro sentimental apenas, mas nenhum deles capaz de criar por si só o seu destino. Se os não igualava, também não os via com os mesmos olhos. Jorge causava-lhe tédio. Era um Diógenes em espécie nova.
Através da capa rota da sua importância, via-se-lhe palpitar a triste vulgaridade. Estevão inspirava-lhe mais algum respeito. Era uma alma ardente e frouxa, nascida para desejar, não para vencer, uma espécie de condor, capaz de fitar o sol, mas sem asas para voar até lá. O sentimento de Guiomar em relação a Estevão não podia nunca chegar ao amor. Tinha muito de superioridade e perdão. Com outra índole e aspirações diferentes e vivida em diversa esfera, amá-lo-ia com certeza, do mesmo modo que ele a amava. Mas a natureza e a sociedade deram-se as mãos para desviar dos gozos puramente íntimos. Pedia amor, mas não o quisera fruir na vida obscura. A maior das felicidades da terra seria para ela o máximo dos infortúnios se lhe pusessem num ermo. Criança, iam-lhe os olhos com as sedas e as joias das mulheres que via na chácara, contígua ao pobre quintal de sua mãe. Moça, iam-lhe do mesmo modo com o espetáculo brilhante das grandezas sociais. Ela queria um homem que, ao pé de um coração juvenil e capaz de amar, sentisse dentro de si a força bastante para subi-la aonde a vissem todos os olhos. Voluntariamente, só uma vez aceitara a obscuridade e a mediania. Foi quando se propôs a seguir o ofício de ensinar, mas é preciso dizer que ela contava com a ternura da baronesa. Já o leitor ficou entendendo que a viagem a Cantagalo era obra quase exclusiva de Guiomar. A baronesa relutara a princípio, como das outras vezes fizera. O comendador pouca esperança tinha já de a ver na fazenda. Mas o voto de Guiomar foi decisivo. Ela fortaleceu com as suas as razões do comendador, alegando não só a obrigação em que a madrinha estava de desempenhar a palavra dada, mas ainda a vantagem que lhe podiam trazer aqueles 3 meses de vida roceira, longe das agitações da corte. Enfim, invocou o seu próprio desejo de ver uma fazenda e conhecer os hábitos do interior. Não havia tal desejo, nem coisa que se parecesse com isso. Mas Guiomar sabia que na balança das resoluções da madrinha era de grande peso a satisfação de um gosto seu. O sacrifício duraria 3 ou 4 meses. Ela afrontaria, porém, 10 ou 12, se tantos fossem necessários, para fugir algum tempo às pretensões de Jorge, sem embargo de lhe repugnar todo o viver que não fosse a vida fastiosa e agitada da corte. Eu que sou o Plutarco desta dama ilustre, não deixarei de notar que neste lance havia nela um pouco de Alcebíades, aquele gamenho e delicioso homem de estado, a quem o despeito também deu forças um dia para suportar a frugalidade espartana. Infelizmente, Jorge reduziu todos esses cálculos a nada. Ela contava com seu demasiado apego aos regalos da corte, não contava com as sugestões de Mrs. Oswald, que percebera o plano e torcera a primeira resolução de Jorge, que era de ficar e esperar. O sacrifício da parte dele era compensado pela probabilidade da vitória, a qual não consistia só em haver por esposa uma moça bela e querida, mas ainda em tornar muito mais sumárias as partilhas do que a baronesa deixaria por sua morte a ambos. Esta consideração, que não era a principal, tinha ainda assim seu peso no espírito de Jorge, e sejamos justos, devia tê-lo, possuir era o seu único ofício. Assim era que não só a moça deixava de obter um bem, mas caía de um mal em outro maior. Tê-lo ao pé de si, onde as distrações seriam menos prontas e variadas, equivalia a adoecer de fastio e morrer de inanição. Imagine-se, por isso, em que estado lhe ficou o espírito depois da declaração de Jorge. Não havia meio de fugir ao pretendente, era preciso tragá-lo. Esta perspectiva abateu-lhe totalmente o ânimo. Uma confidente, em tais situações, é um presente do céu. Mas Guiomar não a tinha, e se alguma pessoa lhe merecesse tal confiança, é certo, ou quase certo, que lhe não diria nada. Suas dores eram altivas, as tristezas de seu coração tinham pudor. Espíritos desta casta ignoram a consolação que há, nas horas de crise, em se repartirem com o outro. Triste, mas feliz ignorância que lhes poupa muita vez o contato de uma consciência aleivosa e ruim. No meio do longo refletir,
Soaram-lhe na memória as palavras de Luís Alves. Ela ouviu-as de novo, tais quais ele as proferira, desde a frase descortês até a expressão respeitosa. Uma era o comentário da outra, e ambas podiam explicar-lhe o caráter de Luís Alves, se tivesse alguns elementos mais para conhecê-lo. Em todo caso, era a ponta do véu levantada. Embora se lhe não pudesse ler no fundo do espírito, via-se desde já qual era o seu método de ação. Qualquer outro homem, depois do efeito produzido pela primeira declaração, não se atreveria ou não lhe importaria tentar mais nada para desfazer o projeto da viagem. Mas o espírito de Luís Alves tinha a obstinação do dogue. Era-lhe necessário que a família da baronesa não saísse da corte. Este objetivo havia de alcançá-lo a todo o transe. Ele respeitava as ocasiões, aproveitava as circunstâncias, tinha a habilidade de intercalar o pedido em qualquer retalho de conversação, onde menos apropriado parecia a qualquer outro. Jorge aplaudia-o com as forças todas de que podia dispor o seu interesse. A baronesa opunha às sugestões do advogado a resistência mole e atada de quem deseja aquilo mesmo que recusa. O doutor é terrível, dizia ela. Em se lhe metendo uma coisa na cabeça, ninguém mais o tira daí. Justamente, é uma ideia fixa. Sem ideia fixa, não se faz nada bom nesse mundo. Guiomar sustentava a resolução da madrinha, posto não o fizesse a miúdo, no mesmo tom seco e imperioso da primeira noite. Seu impulso era ser coerente, ao mesmo tempo não queria parecer aos olhos de Luís Alves que lhe aceitava o concurso para obter o que, aliás, desejava de todo o coração, seria lavá-lo da primeira culpa. O argumento que mais influía no ânimo de todos, o que deveria ter afastado a ideia de semelhante viagem, era o perigo de afrontar o cólera morbo que por aquele tempo percorria alguns pontos do interior. Um dia de manhã soubera-se que em Cantagalo havia aparecido o terrível inimigo. Desta vez, Luís Alves triunfou sem dizer palavra. A baronesa recuou diante daquele fato brutal. A viagem desfez-se, pois, a contento de todos, salvo talvez de Mrs. Oswald, que receava muito da mocidade casadeira da corte e dos belos olhos castanhos de Guiomar. Mrs. Oswald temia ver surgir a cada passo um novo inimigo emboscado em algum teatro ou baile, ou quando menos na rua do ouvidor, e não via que o inimigo novo podia ser que estivesse literalmente ao pé da porta. A sagacidade da inglesa desta vez foi um tanto míope. A razão é que Luís Alves, em todos aqueles seus preliminares, ouve-se com habilidade. Longe de procurar a moça, parecia nada haver alterado nos seus sentimentos, nem desejar mudar a espécie de relações que até ali mantinha. Guiomar, entretanto, não podia deixar de comparar aquela espécie de atenciosa indiferença que havia dele para com ela, com as palavras que anteriormente lhe ouvira, e o resultado da comparação não lhe parecia muito claro. Na noite do mesmo dia em que ficou assentado deferir a viagem para melhores tempos, achavam-se em casa da baronesa algumas pessoas de fora. Guiomar, sentada ao piano, acabava de tocar, a pedido da madrinha, um trecho de ópera da moda. Muito obrigada, disse ela a Luís Alves, que se aproximara para dirigir-lhe um cumprimento. Está alegre. Parece que é a satisfação de me haver malogrado o maior desejo que eu tinha nesta ocasião. Não fui eu, disse ele, foi a epidemia. Sua aliada, parece. Tudo é aliado do homem que sabe querer, respondeu o advogado, dando a esta frase um tanto enfática, o maior tom de simplicidade que lhe podia sair dos lábios. Guiomar curvou a cabeça e esteve alguns instantes a perpassar os dedos pelas teclas, enquanto Luís Alves, tirando de cima do piano outra música, dizia-lhe: podia dar-nos este pedaço de Bellini, se quisesse. Guiomar pegou maquinalmente na música e abriu-a na estante. Era então vontade sua? Perguntou ela, continuando o assunto interrompido do diálogo. Vontade, certamente, porque era necessidade. Necessidade? Tornou ela, começando a tocar, menos por tocar que por encobrir a voz. Mas necessidade por quê? Por uma razão muito simples, porque a amo. A música estacou. Guiomar erguera-se de um salto, mas nem o gesto da moça nem a surpresa das outras pessoas perturbou o advogado.
Luiz Alves inclinou-se para o moço, como a consertá-lo, e voltando-se para Guiomar, disse-lhe graciosamente: Pode sentar-se agora, está seguro. Guiomar sentou-se outra vez, muda, despeitada, a bater-lhe o coração como nunca lhe batera em nenhuma outra ocasião da vida, nem de susto, nem de cólera, nem de amor. Eu ia dizer, sem que ela houvesse sentido jamais. Não se demorou muito tempo ali, com a mão trêmula, folheou a música que estava aberta na estante, deixou-a logo e levantou-se. Nestes derradeiros movimentos ninguém reparou, e se alguém pudesse reparar em alguma coisa, a moça tomara a peito desvanecer todas as suspeitas. A primeira impressão fora profunda, mas Guiomar tinha força bastante para dominar-se e fechar todo o sentimento no coração. O que se passou depois, quando livre de olhos estranhos, pôde entregar-se a si mesma, isso ninguém soube, a não serem as paredes mudas do quarto, ou o raio da lua coado pelo tecido raro das cortinas das janelas, como a espreitar aquela alma faminta de luz. Soube-o, talvez, o seu espelho, quando no dia seguinte lhe refletiu o rosto desfeito e os olhos quebrados. Se foi a meditação noturna que os amoleceu e apagou, não o perguntou ele naturalmente, porque o sabia, mas talvez a advertiu consigo que, se eram assim mais belos, pediam outro rosto em que caíssem melhor. O de Guiomar queria-os como eles eram, severos, firmes e brilhantes. A baronesa também não deixou de ver que a afilhada não acordara com o mesmo ar de costume, achou-a taciturna e distraída. Eu, madrinha? Perguntou Guiomar, simulando um sorriso de admiração. Será engano de meus olhos. Não é outra coisa. Estou como sempre, como ontem, como amanhã. Passei a noite um pouco mal, é verdade, mas o que tive desapareceu inteiramente. A prova... Guiomar parou neste ponto, chegou-se à madrinha e deu-lhe um beijo. A prova, continuou ela, é que ainda hoje me acha bonita, não é? Criança, respondeu a baronesa, dando-lhe uma pancadinha na face. A tranquilidade da moça era simulada, apenas a madrinha voltou as costas, cobriu-se-lhe o rosto com o mesmo véu. Ela aprendera desde criança a disfarçar as suas preocupações. Quanto a Luiz Alves, posto houvesse contado com o seu método cru e abrupto, saiu dali sem plena certeza do resultado. Esta incerteza abalou-o mais do que ele supunha, e foi sem dúvida a primeira ocasião em que sentiu que a amava deveras, ainda que o seu amor fosse como ele mesmo, plácido e senhor de si. No dia seguinte, Estevão interrogou-o a respeito de Guiomar. Creio, disse ele depois de refletir alguns instantes, creio que por ora não deves perder as esperanças todas.